Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Lá em 2024, nós finalizamos o ano falando de Tomás Lourenço e Tião Moreira sobre o legado que eles fizeram na corrida de rua. Eu tenho aqui hoje um dos maiores nomes da corrida de rua do atletismo brasileiro. Hoje no Na Montanha temos a honra de receber Vanderlei de Oliveira, nascido em 30 de outubro de 1959, uma verdadeira lenda da corrida no Brasil. Com mais de 5 décadas dedicado ao esporte, Vanderlei é um exemplo vivo de paixão, consistência e dedicação. Ele começou a sua jornada no atletismo aos 6 anos de idade. Já participou de competições ao redor do mundo e há décadas mantém uma rotina de treinos diário. Além de ser um atleta notável, Vanderlei também é um treinador que revolucionou a corrida de rua no Brasil, contribuindo para a formação de clubes como Corpore e Pão de Açúcar Clube. Ele é um entusiasta incansável, sempre compartilhando a sua experiência e inspiração com a comunidade de corredores. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória e ouvir as suas valiosas lições sobre o mundo da corrida. Seja bem-vindo, meu mestre Vanderlei de Oliveira. Obrigado pelo convite, Ailton Zulu, e por participar aqui do podcast Na Montanha. Bonito, hein? Gostei do nome. Gostou? Agora, é muita história, mas realmente a minha paixão pela corrida também é grande, né? Começou muito cedo. E eu não estou por acaso na corrida. A minha primeira participação foi assim, até um momento histórico, porque foi onde hoje é o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Antigamente era o Centro Educacional do Ibirapuera. Então tem algumas histórias interessantes, você que é formado em Educação Física. As primeiras pistas eram de cinzas e depois de carvão. A primeira vez que eu fui competir, eu tinha 6 anos de idade, como você disse. E era numa pista de carvão. E as marcações, as raias, eram feitas com cal. Olha só. E as distâncias para as crianças eram distâncias pequenas, de 50 metros. E eu comecei numa competição da colônia japonesa, chamada Undokai. Naquela ocasião, existiam poucas competições. E a colônia japonesa promovia essas competições para as crianças, não de forma competitiva, e sim de uma forma lúdica. Porque toda criança que participava recebia um pacote que vinha lápis de cor, né, também, vinha caderno, era uma forma de incentivar para você fazer o esporte ligado à educação, né, a estudar. E foi assim minha primeira participação. Meu pai me levou para essa competição do Undokai, colônia japonesa, e me posicionou na raia 4. E nessa raia, né, ele falou assim: siga em frente, faça o seu melhor e só pare quando cruzar a linha de chegada. E como no cruzeirinho de chegada, estou até hoje, continuo correndo. Então, essas primeiras palavras do meu pai na primeira competição me serviram de motivação para que eu continuasse sempre seguindo em frente. E essa é uma das razões de eu estar correndo praticamente. Eu corro todos os dias. Tá? Na realidade, eu comecei em 1965, dia 1º de dezembro. Vou completar 60 anos de corrida nesse ano, dia 1º de dezembro. Então, é uma longa história. Mas nesse período, eu lancei um desafio para mim, em 1989, de que eu seria capaz de correr todos os dias. Eu falei, o meu físico aguenta, mas eu quero saber o meu mental. Era um teste mais mental do que físico. Porque imagina, muitas pessoas perguntam para mim, poxa, você não fica doente? Eu respondo, eu nasci saudável. Por que eu vou ficar doente? Ela falou, você não se cansa de correr todos os dias? Eu falei, eu me canso, só que eu tenho um desafio, e o desafio é pessoal. Eu me coloquei nesse desafio, e eu quero provar para mim que eu sou capaz. Então, pode estar chovendo, eu posso estar viajando, já houve situações interessantes. Uma vez eu estava viajando para correr a maratona de Nova York, e houve um problema no avião. E o avião
ter que fazer uma parada urgente em Miami. E naquele dia, como o voo era noturno, ia demorar para chegar em Nova York, não sabia o horário que ia chegar, aí eu ia perder o dia de treino. Eu falei, poxa, eu não posso, eu tenho que correr. O que eu fiz? Como sempre na mochila de viagem, eu despacho uma mala e o que eu vou usar na competição eu sempre transporto comigo numa mochila. Muito bem. Aí cheguei lá em Miami, eu falei, poxa, como é que eu vou correr aqui dentro? Não pode, né? Vou ser preso. Tem que perguntar para alguém. Aí eu fui na polícia, falei, sou corredor, eu tô indo para maratona e eu corro todos os dias. E como nós vamos ficar muito tempo aqui parado, esperando a conexão para Nova York, devido ao problema no avião, eu preciso correr. Eu falei, mas eu posso correr aqui dentro? Ele falou, aqui dentro não. Ele falou, tem um espaço ali perto onde os aviões decolam, né? Que dá para você correr. Eu falei, pô, mas tem problema? Tem avião subindo e descendo? Ele falou, se você correr do lado agora, não tem problema nenhum. Mas daqui a 1 hora, nós temos que fechar o pouso, né? Para decolagem e embarque. Bom, eu falei, então tá bom. Então eu fui lá, corri 50 minutos. Eu falei, não vou correr mais que isso, porque vai que, de repente, começa a subir desse avião e me pega aqui na pista. Então, essa situação foi curiosa também na época. E muita gente fala, poxa, mas para que mania é essa de querer correr todos os dias? Eu falei, não é uma mania. Eu sou uma pessoa saudável, gosto do que eu faço. E essa também é uma forma de eu mostrar para as pessoas que se você tem um objetivo, se você coloca um desafio para você, porque o desafio é pessoal. Né? Vencer, a maior superação do ser humano é se desafiar e vencer a si próprio. Então não interessa como. Esse é o meu desafio. E as pessoas falam, puxa, eu acabei começando a correr motivado por você. Se você corre todo dia, também quero correr. Eu falei, você não precisa correr todo dia, isso aí é para poucas pessoas. No mundo hoje que corre assim sequencialmente, só tem 2 pessoas. Tem um americano, que corre um pouco mais tempo que eu, só que ele é mais velho, e daqui a um tempo eu vou estar correndo mais que ele, porque o período são 35 anos ininterruptos. E isso é difícil, porque faça sol, faça frio, chuva, viagem. Eu passei um período também na Alemanha, e foi um período mais frio daquele momento. E cheguei a pegar temperaturas 20 graus abaixo de zero. E foi também no período da pandemia. Eu só podia correr antes das 5 da manhã. Porque se eu saísse, se passasse das 6 horas da manhã, eu poderia ser preso ou tomar uma multa de $500, 500 euros naquele período. Então sempre tinha que correr de manhã. Então imagina, era difícil, um período difícil, o período da pandemia. Mas mesmo assim, eu não deixei de ficar um dia sem correr. Uau! Wanderley, você é uma lenda e estou aqui viajando, né, e tentando ali ver esse filme que você está nos relatando. De onde que vem tanta motivação, correr todos os dias? É algo que, assim, eu tento imaginar, mas nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, já passou de fazer 5 km todos os dias, né? Que não seria algo exagerado ali para o meu biotipo. Mas de onde que vem tanta motivação? Eu gosto de esporte, né? Eu sou do atletismo, mas esse desafio pessoal surgiu por quê? Para as pessoas entenderem. Quando meu pai faleceu, meu pai foi meu maior incentivador, e minha mãe também. E eu resolvi dedicar cada dia de treino em homenagem a eles. Porque não é fácil ser pai, ser mãe de um atleta. Ainda mais no período que eu corria, não tinha apoio nenhum. Pouquíssimas pessoas corriam. Então, era difícil você estudar, trabalhar e competir. Né? No caso, a minha sorte é que meu pai era um esportista. Ele jogou futebol, gostava de correr. Ele participou da São Silvestre em 1969. Uau. Eu tinha 10 anos nessa época. E ele me levou para participar da prova. Não participar correndo, mas para participar, para presenciar a corrida de São Silvestre. E nessa época, a corrida já saía na Avenida Paulista 900. A saída e chegada era lá. E a distância era uma distância um pouco menor do que hoje. Hoje são 15 quilômetros, naquela época eram 6 quilômetros. E a largada era às 23h40, né? Corrida noturna. Eu tinha 10 anos de idade, meu pai falou assim, fica aí me esperando, mas não sai daqui. Porque não tinha muitas pessoas assistindo e participando. Participando tinha 278 pessoas. 1969. E não chegaram as 278, chegaram 263.
alguns ficaram pelo caminho, porque poucos corriam de uma forma tão criteriosa como se faz hoje. E aquilo também acabou me motivando. Meu pai sempre estava comigo nas competições, nos treinos, né, em algumas viagens. Então eu falei, bom, uma forma de homenageá-lo é correr todos os dias. Como ele gostava, eu gosto, não custa nada. Vanderlei, estou aqui olhando você com a camiseta da São Silvestre, essa conexão com seu Olavo, sua grande inspiração, e vendo agora em 2024 a sua filha ali na São Silvestre, trabalhando com vários eventos. Essa conexão ela tem basicamente quase 6 décadas com a São Silvestre, né? Você já parou para pensar em toda essa conexão, nessa ligação? A Corrida Internacional de São Silvestre é a principal prova, né, aqui na América Latina. E é uma prova também motivadora, inspiradora, serviu para tanta gente começar, porque antigamente as distâncias eram menores, hoje são desde 1991 para 92, a distância passou a ser oficial de 15 quilômetros. Então, todo esse período das mudanças, na realidade foram mais de 12 mudanças de distâncias da prova. Muitas delas, para entender um pouco da minha ligação com a São Silvestre, primeiro foi com meu pai, mas em 1979 eu fui convidado para trabalhar na Federação Paulista de Atletismo, pelo comendador Evaldo Gomes da Silva, que foi um corredor de 400 metros com barreira, foi gerente do Banco Itaú e presidente da Federação Paulista de Atletismo. Ele, Evaldo Gomes da Silva, que descobriu o talento do Ademar Ferreira da Silva, que foi bicampeão do salto triplo, era morador na Casa Verde. Então, e o comendador Evaldo falou assim, eu gostaria que você viesse para a federação para mudar um pouco de como é a corrida, de como é o atletismo voltado para a corrida de rua. Porque o atletismo ele é geral. E a corrida de rua, a corrida pedestre, faz parte do atletismo. Ele falou assim, nós aqui da federação estamos muito ligados às provas de pista, aos campeonatos paulista, campeonato nacional, que a federação organizava. E a minha função era tirar um pouco alguns atletas para colocá-los na rua, nas competições de rua. Então, eu tinha a função de trabalhar na federação e acompanhar a São Silvestre. Então, a São Silvestre, na época, a gente fazia cronometragem, tudo era manual, não existia a tecnologia que tem hoje. Então, era até interessante algumas pessoas saberem disso, os números eram números de pano. Como poucas pessoas corriam, não chegava a 300, 400 pessoas, você podia mandar fazer os números de pano. Os alfinetes não são como hoje, pequenininho, bonito. Era um alfinete de fralda de criança grande. Então imagina você colocar aquele alfinete. Eles não davam alfinete. As inscrições eram gratuitas. Não existia essa de pagar a inscrição naquela época. Por quê? Não existia praticamente a organização da corrida. Tinha a aferição do percurso, né, que era feito não como hoje, com aparelhos técnicos, né, mas eles calculavam a distância, mas sempre dava certo. As distâncias da São Silvestre, 6 km, 8, 9, enfim. E a federação foi para São Silvestre para dar um pouco mais de tecnologia. Mas naquela época a tecnologia, o cronômetro era de ponteiro, para quem não sabe, era manual, né? Digitação manual, era um ponteiro, né? Um giro, cada volta era 1 minuto. Imagina uma prova de São Silvestre que durava 20, 25 minutos, você tem que ficar contando cada volta do cronômetro. Era difícil. E quando o atleta chegava, só para as pessoas terem uma noção hoje da mudança, a minha função era, eu pegava os números dos atletas que chegavam, colocava num espeto, literalmente, imagina um espeto, colocava o número de pano no espeto, colocava os 10 primeiros, subia correndo as escadarias da Casa Superlibra, do prédio da Gazeta, até o 5º andar, onde era feita a cronometragem, a aferição dos atletas. Então, imagina, eu subia e descia. Como eu era o mais jovem, eu tinha 19, 20 anos, foi o período que a Gisele nasceu, em 79, e eu era corredor de 400 metros, então subia correndo, descia correndo, fiz isso várias vezes, até a chegada dos últimos.
A prova largava à noite. Eu virava à noite, eu passava o ano novo correndo, literalmente, né? E o nosso trabalho na federação naquele período terminava 3, 4 horas da manhã. Então imagina, nós chegávamos cedo lá na Paulista, na organização, e ficávamos lá até virar o dia seguinte. E todo mundo feliz, porque a hora que chegava o primeiro atleta, era exatamente no período da virada do ano. Então todo mundo estourava lá champanhe, gritava, festa, canhões. E era um momento esplendoroso, né? Diferente na época. E à noite, né? À noite tinha outro brilho. E por que também a prova teve que ser mudada? Com a crescente participação de atletas, de corredores, amadores, na Corrida Internacional de São Silvestre, não dava para ser realizada mais à noite, porque tinha que transmitir para os outros países. E uma curiosidade também, a São Silvestre é a única prova no mundo que é realizada sempre no dia 31 de dezembro, né, a última corrida do ano. Então, por isso que atrai também muitas pessoas de outros países para vir participar da nossa corrida aqui. E se não fosse a pandemia em 2020, seria a única prova no mundo que nunca teve interrupção. Nem a maratona de Boston, já edição 128, parou no período de guerra. A São Silvestre não. Mesmo no período da guerra, a prova foi realizada. Só a pandemia em 2020 que teve uma interrupção. Mas naquele ano de 2020, nós fizemos uma São Silvestre virtual. Então é interessante, é uma prova que mexe com as pessoas. E tem também o seguinte, tem uma brincadeira entre nós, atletas, e o pessoal aqui de São Paulo, do Brasil. Se você é um corredor, seja lá, se você corre 100 metros, corre 800 metros, como é o caso do Joaquim Cruz, tem uma história interessante, campeão olímpico em 1984, era atleta da Corpore. Todo mundo falava, Joaquim, pô, se você é campeão olímpico dos 800, por que você não ganha a São Silvestre? Olha só, as pessoas não têm noção. Ele era um corredor de pista, 800 metros. Na época que ele correu a São Silvestre, eram 13.420 metros. Por que eu falo essa distância? Porque, inclusive, a Gisele estava presente. Nós fazíamos a aferição do percurso à noite. Nós virávamos à noite com um aparelhinho chamado Turmiter, fazendo a aferição do percurso. Aí o Joaquim, as pessoas falavam, Joaquim, poxa, você tem que um dia que correr a São Silvestre. De tantas pessoas encherem, ele falou, tá bom, agora eu vou correr. E ele correu uma vez só, porque ele mora nos Estados Unidos, mas nesse período ele estava aqui no Brasil. Ele participou para as pessoas não ficarem falando, poxa, você corre, mas nunca participou. Então, a São Silvestre é uma prova que mexe com o brilho de todo o corredor. Se você corre, um dia vai ter que fazer a São Silvestre. É verdade. Eu recebi várias mensagens perguntando se eu tinha corrido a São Silvestre 2024. É porque a maioria das pessoas, elas só tem conhecimento da São Silvestre por causa da mídia, né, da televisão. Eu comecei na São Silvestre em 96, porque também eu só conhecia a São Silvestre. Então foi onde foi o meu início e tem sempre alguém debutando na São Silvestre. Eu tive uma aluna agora em 2024, pela primeira vez correndo 15 quilômetros e também na São Silvestre. Então tem muita história aí. Deixa eu fazer um merchan aqui. Este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanhas do Brasil. Realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Igaratá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distâncias de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer. Acesse igt23k.com.br usando o cupom da Montanha 10 e tenha 10% de desconto. Vanderlei, você tem noção do legado que você tem feito para a corrida e para o atletismo brasileiro? Desde o início, hoje se fala influencer, né? Só que os influencers antigamente eram as pessoas que incentivavam outras a fazerem uma atividade física. E o legado que você se refere é esse de motivar as pessoas para fazer esporte. Hoje está mais do que evidente de que qualquer pessoa tem que fazer uma atividade física. Não se pode ficar mais sedentário. O sedentarismo é o que mais mata no mundo. E se você vai no médico e você está fora de forma, está com problema de saúde, primeira coisa que o médico vai falar, você faz alguma atividade física? Se você não faz, ele vai falar, cuida da sua alimentação e começa a fazer procura um profissional de educação física qualificado, né, credenciado, e começa a fazer uma atividade física.
Isso daí vai reduzir metade dos remédios que eu vou, no caso do médico, né, que vai lhe passar para você tomar. É melhor você fazer um esporte do que tomar remédio. E está provado cientificamente da longevidade que o esporte traz às pessoas. Para você ter uma ideia. Nós estamos em 2025. Daqui a 5 anos, 2030, nós vamos ter no Brasil mais pessoas idosas, acima dos 60 anos, do que jovens até 15 anos. Então, quem faz etarismo tem que pensar bem antes disso. Porque se você é jovem hoje, amanhã você vai ser idoso. Então, o primeiro passo é respeitar também os idosos. E para você chegar a ser idoso, tem que ter saúde. E nada melhor do que fazer uma atividade física. Então, o meu objetivo, desde o início da Federação Paulista de Atletismo, depois Corpore, sempre foi motivar as pessoas a perceberem que o esporte traz saúde, melhora o lado emocional, motiva mais as pessoas a viverem. Tem até uma pesquisa interessante também que eu lembrei agora, Ailton. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, durante 10 anos, acompanhou os alunos formados que faziam atividades, que eram corredores, e os não corredores. Ao final desses 10 anos do estudo, eles viram que aquelas pessoas que corriam estavam saudáveis, a cabeça estava boa e tinham os melhores posicionamentos de trabalho. E aquelas que eram sedentárias estavam com problemas de saúde. Outras, nesse espaço de 10 anos, chegaram até falecer por inatividade, por sedentarismo. Então, mais do que tudo hoje em dia, tem que fazer uma atividade física, seja lá qual for, mas atividade física com regularidade. Não adianta ir numa academia um dia e ficar 6 dias sem fazer nada. Então tem que ter uma regularidade, 3, 4, 5, 6 vezes por semana. E intercalar. Não precisa ser só academia, você pode fazer caminhada, você pode fazer qualquer esporte, mas desde que seja com orientação de um profissional, acompanhamento médico e com regularidade. Ou seja, disciplina. É a disciplina que vai te dar o condicionamento físico, a disciplina que vai te levar a fazer tudo o que você quer e vai te dar saúde. Muito bom. Wanderley, você é um grande treinador, uma grande referência, né? Quando eu te conheci, nem imaginava fazer educação física. Brinquei com você aqui nos bastidores, que você foi meu treinador por um dia ali no evento da Corpore. Para quem era associado, ia lá no Ibirapuera, passou alguns educativos, algumas corridas curtas ali para gente. E você é uma grande referência para todos nós, treinadores e atletas também. Quantas pessoas você já treinou até 2025? E conta uma história transformadora para gente. Estou chegando perto das 30 mil pessoas, mas até então 25 mil e pouquinho. Quando a Corp foi criada, no dia 4 de abril de 1982, desde o início era motivar as pessoas. Mas para ter uma ideia, a Corpore surgiu por empresários. Nós treinávamos lá na cidade universitária e nos reuníamos em frente ao CPUSP, Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. Aí um certo dia, um amigo, o Manuel Garcia Arroio, que é o popular Vasco, e outros amigos que corriam, a gente se reunia lá, ele falou assim, poxa, vamos criar um clube de corrida para motivar as pessoas. Isso eram nós três. Eu falei, poxa, mas como criar um clube de corrida? A gente não tem ninguém, não tem onde ficar, não tem dinheiro. Como fazer isso? Eu falei, inventa uma história aí. E na hora, dentro da USP, eu fiquei olhando ali, tinha vários carros bons. Né? Porque antigamente os carros eram do carro velho, né? Eu falei, poxa, vou ver os carros mais bonitos que tiver aqui. Eu falei, vou fazer uma operação pente fino. Para quem não sabe, operação pente fino, eu peguei uns papéis e escrevi assim, simples, hein? Se você estiver interessado em participar de um clube de corrida, compareça tal dia aqui no CPUSP. Aí cortei 100 papéis, era difícil, né, com a tesourinha, e coloquei no vidro dos carros. Para nossa felicidade, alegria, né? Tem até aquela brincadeira, no dia marcado apareceram vários empresários. Um deles era o Vitor Malzoni, filho, que faleceu faz pouco tempo. O Vitor Malzoni foi um grande visionário do esporte, do atletismo. O atletismo hoje deve muito a ele,
porque ele foi o pioneiro em muitas coisas. Ele que trouxe o meeting de atletismo para o Brasil, que depois virou GP de atletismo, Grand Prix. Ele que bancou nos primeiros anos a Corpo, porque nós não tínhamos onde ficar. Ele tinha um espaço de dos escritórios dele na Avenida 9 de Julho, número 40, sobre loja. Ele falou, tem esse espaço vazio, vocês podem ficar lá. Então, foi a nossa primeira sede da Corpo, foi nesse local. Avenida 9 de Julho, número 40, sobre loja. Eu não esqueça porque na Praça das Bandeiras, é interessante ali. E o primeiro presidente foi o Fernando Nabuco de Abreu. O Fernando Nabuco de Abreu está vivo, está perto dos seus 80 anos. O Fernando Nabuco foi um nadador. Nos Jogos Olímpicos de 1960, ele foi o primeiro brasileiro a participar da prova dos 100 metros rasos. O Fernando Nabuco de Abreu foi o presidente da Corpore. E ele foi o presidente da Bolsa de Valores. Olha só que pessoas incríveis foram participar da Corpore. E a Corpore cresceu por quê? Tudo que nós precisávamos, eles colocavam. Porque nesse período, do 1982, também não existia nada. Não tinha nada de tecnologia, poucas pessoas corriam. A nossa primeira corrida, nós colocamos 100 pessoas lá na Universidade de São Paulo. Por quê? Eu peguei os números, o Vasco falou, se vira, como você corre mais que todo mundo, vai nas escolas, convida as pessoas e distribui os números. Então eu fui na Faculdade de Educação, Faculdade de Educação Física, fui na Biologia, na Medicina, Psicologia, Economia, todos os lugares eu ia lá com 10 números. Eu falava, alguém aqui corre? Como poucos corriam, eu falava, quem quer correr uma prova no dia tal aqui na USP? Eu falava, eu quero. Quanto que é? Eu falei, não, eu te dou um número. Então eu carregava um monte de números e dava para a pessoa. Assim que era feita, não tinha nem nome, era um número dado à pessoa. Tá? E no dia que estava marcado, 100 pessoas estavam presentes lá no CPUs para a primeira corrida de 10 quilômetros da Corpore. E quem ganhou foi um atleta que ficou famoso também na época, Edson Bergara. O Edson Bergara, para quem não conheceu, já faleceu já faz alguns anos, foi o primeiro brasileiro a participar da Maratona de Nova York. Ele chegou a correr para 2h13, chegou entre os 20 primeiros, e foi o primeiro também a correr a Maratona de Boston, nos anos 80, era atleta da Corpore, e eu tive a felicidade de ser seu técnico na época. Eu era muito jovem, mas o Bergara confiou no meu trabalho, e eu cheguei a acompanhá-lo nessas várias competições. E uma das primeiras mulheres... a São Silvestre as mulheres começaram a participar na São Silvestre, só para ter uma ideia, em 1975. Foi o Ano Internacional das Mulheres. E a primeira vencedora foi uma alemã chamada Christa Wallensack. E na Corpore tinha uma atleta que se tornou uma referência, Eliana Reinert, que depois virou técnica do Esporte Clube Pinheiros, psicóloga. Ela foi a primeira brasileira a levar a Eliana Reinert e a Leonora Mendonça foram as primeiras brasileiras a levar o nome do Brasil para o exterior nas competições de meia maratona e maratona. E a Eliana Reinert chegou a fazer 2h50 na maratona, num período que pouquíssimas mulheres corriam. Então, e ela, nesse período também, tinha a corrida da Avon, corrida só para as mulheres que a Corpore organizava. A Corpore chegou a colocar 3.000 mulheres nessa corrida. E as vencedoras do circuito participavam em provas fora. E a Eliana chegou a viajar ao mundo participando de corridas da Avon nos anos 80, representando o Brasil. Então você vê como era nesse período e como também é interessante essas pessoas acabavam motivando outras pessoas. Porque o esporte é assim, você é um praticante, a pessoa, o teu vizinho... Como eu saio para correr sempre cedo, de madrugada, vários vizinhos começaram a correr porque falaram, pô, quem é esse maluco que vai correr às 5 da manhã? Pô, se ele vai, eu também posso. Então, essa é uma forma também de incentivar as pessoas. Você dando o exemplo, participando, praticando e motivando de uma forma natural. Ah, que saudade da Corpore. Eu tive muitas vezes ali quando mudou a sede para Ibirapuera, fazendo a inscrição ali, manual, na fichinha, muitas inscrições. Você está lembrando, Ailton? Eu estava na Europa um período
com um amigo, nós fomos correr a maratona de Roterdã. Isso foi em 1992. E depois nós ficamos um período estudando, indo para vários lugares. Aí fomos parar em Paris. Aí então, passando embaixo da Torre Eiffel, tinha uma barraquinha, imagina, quase de pastel, mas pequena. Tinha uma pessoa lá, numa barraquinha branca, eu falei, poxa, o que é aquilo? Eu falei, Otávio, vamos até ali dar uma olhada. Eu cheguei, só tinha aquela barraquinha. Eu falei, o que está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, aqui é a inscrição para a Maratona de Paris. Uau. Eu falei, quando vai ser a Maratona de Paris? Vai ser esses dias. Você quer se inscrever? Fichas, manuais. Eu falei, eu quero me inscrever. Então, preenchi uma ficha, só o nome e tal, de onde você é. Mais nada, não paguei nada, não pediram nada. Hoje, para você se inscrever, é tão difícil numa prova internacional. Na Maratona de Paris, tem que mandar exame médico. Eles pedem, né? O exame médico. Se você não apresentar, eles não te qualificam para correr a prova. Então, você vê, estou falando de 1992. Nós se inscrevemos na hora para correr a maratona. E naquele período não tinha 1.500 pessoas fazendo a Maratona de Paris. Hoje são 40, 50 mil pessoas. Pois é, eu vou dar uma dica para você, quando você quiser alguma informação da Maratona de Paris. Teve aqui a Giza, você deve conhecer. Teve 2 maratonas e as 2 de Paris. Então, tudo que você quiser saber sobre Paris, fala com a Giza Oliveira, que ela vai te dar essa aula aí. Não vai ter tanta dificuldade. Vanderlei, você está falando sobre corrida do passado e a gente vê no presente a quantidade de pessoas, voltando para São Silvestre, quase 40 mil pessoas. Já ouvi que esse ano de 2025 eles querem chegar a 50 mil pessoas. Já ouvi também que a nova organizadora quer colocar mais distâncias além do 15 km. Isso eu estou ouvindo por aí, né? No seu ponto é verdade. Como que você vê a corrida hoje em 2024, com esse número, com essa crescente, muitas pessoas participando, praticando a corrida, mas os eventos, eles cresceram de uma forma formidável, né? Eu vejo de uma forma bem ilustrativa, criativa. A corrida sempre foi um esporte especial e sempre teve muita gente praticando. Hoje, atualmente, as pessoas estão percebendo que ela, além de trazer vários benefícios, ela é um meio de divulgação também. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por mês, são realizadas em média 28 maratonas por mês nos Estados Unidos. Hoje, no mundo, nós estávamos falando de mulheres nas provas. Hoje, a nível mundial, segundo a IAAF, que hoje é a World Athletics, a IAAF era a Federação Internacional de Atletismo, agora é a World Athletics. Eles fizeram uma estatística o ano passado que hoje as mulheres concluintes que terminam as provas internacionais, o Brasil também está incluso nisso, né, todas as provas ao redor do mundo, são 54% de mulheres contra 46% de homens. Então tem mais mulheres concluindo as provas do que os homens. Olha só o crescimento. E a tecnologia trouxe muitos benefícios para as provas atuais. Então hoje a gente tem chip, os tênis são maravilhosos para correr, coisa que não tinha antigamente. E muito do que se faz hoje no Brasil se deve à Corpore, lá nos anos 80, porque não existia cronometragem tecnológica, a Corpore que trouxe. Não existia, os materiais, eu estava vendo você comentar nos bastidores, sobre tênis. Os atletas que eram da Corpore, como o Joaquim Cruz, foi um dos atletas da Corpore, campeão olímpico em 1984, nos 800 metros, como nós viajávamos para o exterior, nós trazíamos os tênis para os nossos atletas treinarem aqui no Brasil. Era difícil, não tinha tênis de boa qualidade nos anos 80, 90, depois de muito tempo que vinha. Como você falou, às vezes se comprava no intermediário ali no Made in Paraguai, que durava um mês o tênis. Era descartável, mas era o que nós tínhamos naquele período. Hoje não, felizmente nós temos várias marcas aqui no Brasil que trazem esses materiais que são adequados para treinamento, para competição. Há uma diversidade muito grande. A Corpore também naquele período, para você ter uma ideia, não tinha, nas provas oficiais, eu sou de uma época que era proibido tomar água, tanto no treino, quanto durante o período escolar.
Você não podia tomar água. Sério? Fazia mal. Olha só. A Corpore que trouxe as águas, as distribuições de águas nos percursos, a cada 5 quilômetros. Isso entrou na regra só lá pelos anos 90. Não existia isso. Tomar água durante uma competição. A Corpore também, para você ter uma ideia, não existia assessoria de treinamento. Nós, dentro da Corpore, oferecíamos o treinamento de uma forma gratuita. E não tínhamos planilha, não tinha nada. A ideia veio de um engenheiro, amigo nosso da Corpore, e falou assim, pega uma folha A4, a folha sulfite, divide em 4, dá 4 semanas, ali você vai ter uma planilha para 4 semanas de treino. E você monta ali a programação e dá para os atletas. Nós fazíamos o seguinte, na última quarta-feira do mês, nós fazíamos uma avaliação, isso lá em 82, no Parque de Ibirapuera, porque a volta principal ali são 3.000 metros, nós fizemos a aferição com marcação a cada 1.000, e nós, toda a última quarta-feira do mês, fazíamos um teste de 3 quilômetros lá. Quando é rua, são quilômetros. Quando é pista, são metros. 3.000 metros na pista, 3 quilômetros na rua. E nós fazíamos essa avaliação. Aí a pessoa fala, cheguei em 10 minutos. Nós cronometrávamos. Tinha lá o Chronomix, era um aparelho especial que só a Corpore tinha. E baseado no resultado daquela pessoa, nós elaborávamos uma planilha de treinamento para ela. Se ela fosse de São Paulo, ela recebia em mãos lá na Corpore. Se fosse fora de São Paulo, olha só, nós colocávamos no correio, pegava o endereço da pessoa, eu moro em Ribeirão Preto, eu moro fora de São Paulo. Então nós mandávamos essas planilhas de treinamento e fazia o acompanhamento. Tudo isso de uma forma, você vê, não tinha praticamente telefone, era tudo por carta, ou a pessoa comparecia na Corpore a cada mês e trazia um relatório de como ela se comportou naquele mês no treinamento. Então era interessante. Era uma forma direta de você lidar com os atletas. Nós tínhamos atletas profissionais contratados pela Corpore, atletas de alto nível, né, nível internacional, e tínhamos as pessoas que nós ajudávamos e incentivava na prática da corrida. E mesmo assim, você falou do Tião. O Tião, eu lembro que ele foi a carteirinha número 6 da Corpore. Foi um dos primeiros a se filiar à Corpore. E ele treinava com a gente. O Tião é um pioneiro em muitas coisas. Pioneiro na fotografia, pioneiro nas corridas. Por isso que ele é uma enciclopédia também da corrida de rua no Brasil. Vocês são enciclopédias, né? Porque eu tô aqui ouvindo você falando, de onde que é essa memória, gente? Sabe todos os números, sabe data, sabe, né? Eu tô impressionado. Pessoal, não tem colinha aqui não, tá? Só quem tem colinha sou eu. Eu tenho várias colinhas aqui. Agora, o Vanderlei, nenhuma colinha, tudo na memória. Impressionante. Mas tem uma explicação, Ailton. Nesse período que eu sempre tive grandes mestres, em tudo. No esporte, meu técnico foi o Manuel Antônio Toledo Pires, que depois virou professor universitário, foi presidente da federação. Quando eu trabalhei na federação, tinha um português chamado professor José Campos. E ele era um estatístico. E como eu fazia tudo na federação, até ir na padaria e comprar lanche para a turma, né, porque era o mais jovem faz tudo. E ele falou assim, eu preciso de você para me ajudar aqui na estatística. E eu tinha a obrigação, né, que ele me passava, de pesquisar todos os nomes, todos os atletas, os tempos. E aquilo, com o tempo, com os anos, eu fui memorizando os tempos de todos os atletas, o nome completo dos atletas e aonde ele tinha batido o recorde. Tanto é que na última São Silvestre agora, né, edição 99, eu estava lá com o Alexandre Silvestre, que foi o narrador da São Silvestre, o José João da Silva, que foi campeão em 1980, depois em 1985. Em 1980 fazia um espaço de 34 anos que um brasileiro não vencia a Corrida Internacional de São Silvestre. Quando ele venceu, a distância era de 9 quilômetros e a prova foi à noite. Na linha de chegada do Zé João, ele chegando vibrando, eu estou do lado dele. Só que eu estava pela federação. Olha só. E a Maria Severina Baldaia ganhou a São Silvestre em 2001. Hoje ela está com 53 anos e ela vai correr agora em março uma maratona. E ela também foi
uma motivadora, né, para muitas mulheres iniciarem no esporte. Por que eu estou falando isso? Durante a transmissão, várias pessoas falaram, como é que ele lembra desses datas? Lembram do tempo que a Núbia de Oliveira só fez 34,12 nos 10 mil metros do Campeonato Brasileiro, no Troféu Brasil? Porque eu criei esse hábito de memorizar, mas de uma forma natural. Não é algo assim treinado, eu fico pensando. Impressionante. Eu tô aqui pensando nos meus tempos de corrida e não lembro de tudo. Lembro da primeira corrida, da primeira São Silvestre. Eu vou lembrando ali das maratonas, mas não tenho uma memória assim, não. Parabéns. Vanderlei, você falou sobre tecnologia e quando você falou da Corpore, né? A Corpore tem um legado enorme na corrida de rua no Brasil inteiro. Eu lembro que a primeira camiseta de não algodão foi na Corpore que eu usei ali no ano 2000, né? Depois eu corri uma maratona de revezamento do Pão de Açúcar. Eu tinha a camiseta, até pouco tempo atrás, uma azul ali com uma estampa que a gente corria no Vila Lobos ali, era o revezamento, era daquele lado, e a tecnologia, porque a gente recebia a camiseta igual essa que eu estou utilizando de algodão e corria com camiseta de algodão, né? Porque hoje a tecnologia de relógio, de calçado nem se fala, né? Calçado é algo inimaginável, né? E além da questão da suplementação, que é algo que pelo menos na minha primeira maratona, em 97, eu não fiz nada de suplementação, foi na base da água. Como que você vê esse avanço da tecnologia e se você acredita, vamos pegar o Vanderlei lá de trás, e o Vanderlei hoje, em 2024, com 18, 19 anos, seria um corredor melhor com tanta tecnologia e com tanta suplementação? Com certeza, porque isso ajuda muito no desempenho técnico. Tecnologia de material. Nós não tínhamos relógio adequado para treinamento, nós não tínhamos tênis para treinamento. Eu usava sapatilha, não é sapatilha de balé, sapatilha para o atletismo. Como eu corria 400 metros, era a minha prova que eu era especialista, eu tinha que usar uma sapatilha, porque as pistas, hoje, eu estava comentando no início, era de carvão. Depois virou blocos quadrados de Robertan, que eram duro. Depois virou tartan, que é um material mais específico. Hoje as camadas são mais altas e para você correr numa pista dessa, tem que usar uma sapatilha. Se você usar tênis, você pode deslizar. Nas provas de velocidade, a sapatilha é primordial você usar. Então, eu corria com sapatilha. Então, esse avanço tecnológico, as sapatilhas antigamente, elas eram de couro e com prego fixo. Né? Parecia uma chuteira fixa. Hoje não. Hoje o material é sintético, flexível, os pregos são intercambiáveis, você tira, coloca, de acordo com a distância, você tem um prego de 5 milímetros, 6 milímetros. Então, toda essa tecnologia, hoje, me auxiliaria muito naquele período de 40 anos atrás, 40 anos atrás, nas competições. Tanto o piso quanto as roupas. Como você falou, as roupas de algodão, você transpira muito, nós moramos no Brasil, né? País tropical, calor terrível, 40 graus é normal hoje em dia. Carro sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Imagina você usar uma roupa de algodão, você transpirava em bicas, eu transpiro muito, e aquilo lá ficava encharcado. E você passava até mal, muita gente desmaiava nas corridas. E não tinha ambulância. As pessoas passavam mal, não tinha material adequado, não tinha água na prova e ninguém reclamava. Hoje todo mundo reclama que tem que pagar a inscrição, reclama que a água está quente, reclama que a medalha não está de acordo. Poxa, então aqui também vai uma dica, que nem a Gisele, minha filha, fez. Pare de reclamar, se concentre mais no objetivo, que é completar a prova, e seja também mais solidário, não é de ficar criticando organizadores, brigando com seus amigos que estão do lado. Participe das provas para você, com um desafio pessoal, não para ficar criticando. Hoje em dia, nós vamos chegar na edição 100 da Corrida Internacional de São Silvestre. Tem pessoas que falam, não vão me inscrever na prova porque tem que pagar. Hoje as coisas são diferentes. Tem muita gente trabalhando, as pessoas não sabem, não fazem noção das pessoas que estão lá organizando a prova, passam dias e dias sem dormir direito,
para fazer a aferição do percurso. Tem a prefeitura envolvida, o governo do estado envolvido, tem os policiais envolvidos, as pessoas para fazer uma aferição de percurso, você fala 15 quilômetros é moleza, que nada, você tem que primeiro traçar um quilômetro padrão, depois tem que pegar a aferição. Para você fazer a aferição de 15 quilômetros, você vira a noite inteira, você começa tipo às 10 da noite, com toda uma equipe de pessoal do DSV, policiamento, você começa às 10 da noite, vai terminar às 6 da manhã do dia seguinte. Então imagina, sem dormir. E muitas pessoas envolvidas. Então, tudo isso, hoje em dia, tem custo. Tecnologia, para você colocar um número no peito com chip, tem custo. Não é de graça isso, né? Então, as pessoas têm que entender e têm que valorizar e respeitar os organizadores, que eles têm um trabalho assim, fenomenal. Essa São Silvestre, no último ano, a edição 99, foi um espetáculo. Foi um sucesso total, muita coisa mudou e toda mudança, minha mãe falava assim, toda mudança é para melhor. E essa da São Silvestre foi excepcional, porque tinha que acontecer isso. Tinha que ter essa mudança em todos os aspectos, porque o corredor ele tem que ser valorizado. Então ele foi valorizado a partir do momento que ele fez a inscrição na prova, quando ele foi lá para a retirada do kit, muita gente, as 37.500 pessoas que participaram, não pegaram fila. Não. Eu fui no primeiro dia para a prova. Eu falei, eu vou entrar na fila aqui para ver o tempo que eu vou demorar para chegar. Pô, entrei e já saí. Até fiz um vídeo, falei, pô, não demorei 10 segundos para pegar a minha inscrição. Quer dizer, não estava inscrito, né? Foi com um atleta que eu treino. Isso realmente foi impressionante. Então essa mudança foi extremamente positiva para os corredores. E o dia da prova, estava conversando com uma atleta hoje cedo lá no Centro Olímpico, que participou da São Silvestre, e ela falou assim, puxa, esse ano tinha bastante banheiros. Então, na prova, é difícil isso às vezes acontecer. O atleta sempre reclama, tem pouco banheiro, não tem a água está quente, mas esse ano, o ano passado, né, na edição 99, foi espetacular, tinha água gelada, vários banheiros, e o principal, segurança o tempo todo no percurso. Eu estava na TV Gazeta como comentarista, e vários momentos eu vi alguns corredores malucos, que sempre tem, né, querendo acompanhar as mulheres. Aí os batedores, que são policiais treinados, com motos especiais, eles podiam estar de folga aquele dia, mas esses policiais, você tem que valorizá-los e tirar o chapéu para eles, porque eles se voluntariam para estar presente na São Silvestre e para acompanhar os atletas, porque são motos especiais. Essas motos é só para acompanhar a presidência. Então imagina, numa São Silvestre tem aquelas motos especiais com policiais treinados para acompanhar a presidência? Não, eles estão lá para acompanhar os atletas. Olha que coisa bonita. Só a São Silvestre tem isso. E alguns malucos que entravam para acompanhar as mulheres ou os homens, esses motoqueiros que são extremamente gentis, treinados e pacientes, eles chegavam do lado e pediam com gentileza para a pessoa se retirar. Porque não pode acompanhar, atrapalha a concentração e impede que a pessoa desenvolva o ritmo dela. Então, esse aspecto da parceria e da tecnologia só trouxe benefícios para o esporte. Com certeza. São Silvestre, 100ª edição. Wanderlei Oliveira, 60 anos. Ô, Giza, tem que rolar uma homenagem aí, né, na São Silvestre, 60 anos de corrida, desse homem que, vamos dizer, que abriu o caminho, né? Pode deixar que isso já tá rolando, né, Sérgio? A gente pensa em tudo nessa vida. Opa, aqui, tá vendo? A Gisele é criativa. Não, ela é da criação, né? Você viu já, eu estava acompanhando já as redes sociais aqui, os bastidores, eu fico olhando, eu falo assim, como que faz isso, gente do céu? Com música, com recortes diferentes, eu fiquei olhando, pegou ali a parte do fliperama, pegou aqui, pegou ali, olha. Isso me fez lembrar, Ailton, teve um período que eu levei muita gente para correr a Maratona de Paris. Isso foi em 1996. Eram só empresários que iam naquela época, porque viajar para o exterior custava muito caro. Não que hoje também não custe, mas naquele período era muito mais difícil do que é hoje para você ir para o exterior. E muitos voos não iam direto, como você pega São Paulo, Paris. Nossa, antes era complicado. Você tinha que fazer uma paradinha antes, ficar lá esperando para pegar outra conexão para ir para o país que você queria chegar. Aí eu falei, Gisele, o que você acha de fazer uma camiseta em homenagem
para os corredores que vão para Paris. O que ela fez? Ela nem imaginava que um dia ela fosse correr a Maratona de Paris. Ela pegou a torre, visualizou a torre e colocou as pernas na torre Eiffel. Uau. Como ela desenha... Correndo da torre. Ela colocou a torre correndo com os corredores. Então foi uma criação bem interessante e bonita. Pena que a gente não tem essa... Nós perdemos essas camisetas. Sério? Caramba. Então ficou bem interessante naquela época. E não tinha tecnologia para guardar Não. isso também, né? Também não, era tudo era algodão, como você lembrou. Não tinha tecnologia para você guardar a imagem, para reproduzir depois. Que pena. Ô, Vanderlei, nós chegamos no momento IGT 23K, uma das maiores corridas de montanhas do Brasil. Agora eu quero te perguntar, qual que foi o melhor momento do Vanderlei, seja na corrida, seja na vida? Conta pra gente, qual que foi o seu momento IGT 23K? São vários. O melhor momento é estar aqui com você hoje e estar com a Gisele. Então esse é um momento especial, porque é único. Obrigado. Um momento especial também foi a minha primeira prova aos 6 anos de idade. E as minhas maratonas. Porque a maratona, para mim, os 42.195 metros, sempre foi um desafio. Porque geneticamente, organicamente, eu sou um velocista. E você não muda a característica de um velocista. Você nasce com as células brancas, que são células de contração rápida, específicas para provas de velocidade. O corredor de longa distância são células vermelhas, que são de resistência. Então eu não posso mudar essa parte genética. Mas o que eu mudei foi a minha cabeça para correr as maratonas. Então, o momento especial, eu corri 24 maratonas internacionais. 10 vezes a maratona de Nova York, 7 vezes a maratona de Paris, 5 vezes a maratona de Rotterdam, na Holanda, e 2 vezes a maratona de Chicago. Então, os meus momentos especiais foram esses. E um deles foi ver a minha filha, Gisele de Oliveira, a correr a primeira maratona dela em Paris, no ano de 2023. 22. A segunda foi em 2023. Isso é muito... Deve ser sensacional, né? Ver os filhos. Eu falo que os meus correram só quando eram pequenos. Mas tem tempo ainda. Tem tempo ainda, né? Quem sabe... O Vitor gosta muito de futebol, a Gabi gostava de vôlei, mas agora está se enfiada nos estudos. Então, quem sabe a gente... Um dia eu vou ter a mesma sensação e o mesmo prazer. Mas está tudo certo. Vanderlei, a gente está chegando ao final aqui. Queria que você deixasse... Teria várias perguntas ainda para fazer a você, mas o tempo não nos espera, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem começar a atividade, que querem correr, e quando tem a sensação e o conhecimento de uma pessoa como você, que corre todos os dias, que faz da corrida a sua vida, um memorial aos seus pais, né? Deixa uma mensagem para essas pessoas, porque dizem que a gente não pode falar isso, né? Assim, olha, você não aparenta a idade, diz que não pode mais falar isso, porque é como se fosse uma ofensa. Mas eu olho para você e lembro da época que eu corria a rua, o Vanderlei Oliveira, o WO, tá do mesmo jeito, não mudou nada. Se falasse que eu estou no ano 2000 e 2025, em 25 anos você não mudou nada, né? Eu não sei como que está a corrida, que eu não acompanhei mais, mas visualmente você está muito bem. Parabéns pelo seu legado, por tudo que você fez pelo atletismo brasileiro. Para mim, o podcast é uma honra. Eu falei com a sua filha, com a Gisele, com medo. Assim, será que ele poderia participar do podcast? Porque para mim você é um mestre, uma lenda e uma grande reverência. Obrigado pelo convite. Mas eu fui um pouco reticente também, porque a Gisele falou, vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu falei, tá bom, eu vou. Mas a minha mensagem é a seguinte: qualidade de vida é saúde. E saúde é movimento. Então, a minha dica é, faça uma atividade física. Porque se você tem saúde, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não tem, você não vai poder fazer nada. Então, comece já. Não espere amanhã, não espere passar o carnaval. Nós estamos no início do ano. Vou esperar depois do carnaval para fazer uma atividade física. Não, comece hoje. Vai amanhã, marca uma consulta, vai no seu médico.
Como eu também é um período de início do ano, se você não ganhou um bom presente do seu marido, da sua mãe, do seu pai, peça lá faça uma avaliação, pega um tênis bonito e comece a caminhar. Se você nunca correu, comece a caminhar e depois sim comece a correr e dá tempo de se preparar por dia 31 de dezembro, na edição especial dos 100 anos de São Silvestre. Sensacional, 100 anos de São Silvestre, onde muita gente começou. Falar em presente, um presente aqui do podcast da Montanha para você. Deixe suas redes sociais, como te encontrar, quem quer treinar. Eu sei que para treinar com o Vanderlei, olha, eu conheço várias histórias, o homem é exigente, não dá para ir lá brincar não. Tem que ter paciência, porque o trabalho é a longo prazo, mas é sucesso com certeza. Obrigado pelo presente. Eu uso mais o Instagram, que é o WO18, WO Vanderlei de Oliveira. 18, na Cabala, número 18 significa vida. Como quando eu fui criar o meu Instagram, tinham vários números, o número que bateu para mim era o número 18, mas tem muita ligação com o meu 18. Eu costumo falar assim, que eu sou um jovem de 18 anos de idade, com 47 anos de experiência. Então, por isso que é WO18. Lá, eu escrevo praticamente diariamente para o portal da Band UOL. Estou como comentarista do Band, mas no final do ano estou sempre dando as dicas para várias emissoras e acompanhando a São Silvestre na TV Gazeta desde o ano 2000. Estaremos juntos no dia 31, com certeza antes também, mas no dia 31 de dezembro, eu participando ali da São Silvestre, do meu 29º ano como atleta, e vai ser uma grande experiência encontrar com você, comemorando os seus 60 anos. Muito obrigado mais uma vez. Te espero aqui numa próxima oportunidade, a casa é sua. Como você soube aqui já nos bastidores, nós vamos ter aqui um outro host, vai ter uma pessoa mais simpática, mais bonita. A Giza vai estar desse lado. Quem sabe ela não entrevista você, será? Olha aí, querendo dar palpite, tá vendo? Mas seria uma boa também. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Valeu. CBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br. CBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.